Uma boa noite. Uma boa noite para todos vocês. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa celebração de culto neste último fim de semana deste mês, último sábado deste mês. E queremos saudar a todos que comparecem no culto desta noite, as famílias da comunidade, também amigos que nos visitam nessa noite, sejam muito bem-vindos. E a palavra bíblica de saudação encontramos no profeta Isaías. Profeta Isaías, no capítulo 46. Lá diz a palavra de Deus: escute-me, ó casa de Jacó, todos vocês da nação de Israel, vocês a quem tenho carregado desde o ventre materno e desde o nascimento, mesmo na sua velhice, quando estiverem com cabelos brancos, eu vos carregarei, já o tenho feito, eu os fiz, eu os sustentarei, vos carregarei e vos salvarei. Vos carregarei e vos salvarei. Então esta é a promessa de Deus para o seu povo, um Deus que é fiel, um Deus que tem a marca da misericórdia e que acompanha a jornada do seu povo e acompanha também a jornada dos que nele creem e põe a sua vida aos cuidados de Deus, desde a nossa infância até a nossa velhice, até os cabelos brancos, como diz aqui o profeta. Que a bênção de Deus esteja conosco, que o Espírito Santo de Deus esteja conosco, nos conduzindo em cada momento deste culto, porque aqui nos reunimos em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Também saudamos as pessoas que em algum momento estarão assistindo a filmagem deste culto. Que Deus nos abençoe onde vocês estão, sua casa, sua família, também o seu testemunho cristão. E convido a comunidade aqui presente no culto, a comunidade luterana de Mafra, a cantarmos o hino de número 8. Estarão nos conduzindo nos cânticos hoje à noite. A Frida e o Manfredo estarão nos conduzindo nos cânticos desse culto. Primeiro hino, então, de louvor a Deus, de boas-vindas, hino de número 8. Estamos aqui, Senhor, viemos de todo lugar, trazendo um pouco do que somos, pra nossa fé partilhar, trazendo nosso louvor, um canto de alegria, trazendo a nossa vontade de ver raiar um novo dia, trazendo nosso louvor, um canto de alegria, trazendo a nossa vontade de ver raiar um novo dia. Estamos aqui, Senhor, sentando esta mesa comum, trazendo ideias diferentes, mas em Cristo somos um. E quando sairmos daqui, nós vamos para voltar, na força e na esperança e na coragem de lutar. E quando sairmos daqui, nós vamos para voltar, na força e na esperança e na coragem de lutar. Convido a comunidade para ainda cantarmos um hino também de início de culto, hino 25, hino de número 25, quando o povo se reúne para a Deus juntos louvar. Vamos cantar esse hino de louvor também no início deste culto. Depois, então, vou avisar as crianças para virem até a frente, quando o povo se reúne. Quando o povo se reúne para Deus juntos louvar, não se fecha esse
Podem chegando à frente, as crianças estarão participando do nosso culto infantil, vão chegando à frente. As escolas ainda estão de férias, muitas crianças ainda estão de férias, com isso também dá uma reduzida na participação do culto infantil. Mas semana que vem volta tudo ao normal, as atividades também de grupos, confirmandos volta semana que vem, e também as demais atividades que envolvem as crianças. Vamos orar a Deus. Deus e Pai, muito obrigado, porque as crianças fazem parte da tua família, família de Deus, família de Jesus Cristo. Elas podem também participar aqui no encontro das crianças, receber o ensino da tua palavra, louvar o teu nome e caminhar na fé contigo. Por isso pedimos, Jesus, a tua bênção e presença no encontro das nossas crianças, a tua presença, Espírito Santo de Deus, também ao longo do nosso tempo de culto aqui nesta noite. Assim oramos, pedimos e agradecemos em o teu nome, Senhor Jesus. Amém. Acompanhe as professoras, crianças. Isto. Quem traz os avisos pode ir chegando à frente. Quem traz os avisos hoje? Em nome do presbitério, uma boa noite a todos. Boa noite. Agradecimentos ao pastor Jairo pela palavra e pelos irmãos Tim, né? Pelo louvor. A oferta avulsa nesta noite vai para o Sinodal, Educação Cristã Contínua Sinodal. Os nossos avisos dessa noite, quarta-feira às 14h30, o grupo de Oase. Nesta quarta, sempre nas últimas quartas-feiras de todo mês, nós fazemos os trabalhos manuais. Então, né, para quem está assistindo ou para quem está aqui, se quiser participar, traga agulha, os seus retalhinhos, né, que é uma tarde aí bem com louvor, com a presença... Ah, não, o pastor está liberado, né, pastor, de quarta-feira? Nessa quarta o pastor é liberado. Quarta-feira, 19h30, o ensaio do coral, para quem também tem desejo de participar, seja muito bem-vindo a ingressar no coral. Quinta-feira, 19h30, é o estudo bíblico no salão. Também já tem início, mas quem quiser ingressar, é só falar com o pastor, né? Ou com alguém do presbitério, pode. No sábado, às 9h30, reinicia as aulas do ensino confirmatório. Sábado, às 19h, nós teremos daí o culto com Santa Ceia e as atividades para as crianças. Agora eu quero também deixar, né, o aviso para vocês, o valor da nossa última promoção, que foi das dobradinhas, que foi a venda dela. O valor total arrecadado da dobradinha foi 18 mil. Nós tivemos de despesas
R$ 5.666, tendo um lucro, né, o líquido, de R$ 12.334. Queremos agradecer, né, a todos que foram os envolvidos e também as pessoas, né, que colaboraram, né, para que nós chegássemos nesse valor. Deus abençoe a todos. Teremos também a nossa promoção, que será agora no próximo dia 9. Será em prol do coral e o grupo de Oase. Teremos a venda a partir das 11h30, será já a entrega. Teremos o alusque a R$ 6, o pirogue a R$ 2,50, ele já com molho também, já prontinho, né, para levar e só se alimentar em casa aí, né? E teremos também sonho de goiabada a R$ 6, o joelho a R$ 5. E, bom, a entrega eu já falei, né? Seriam somente esses os avisos. Obrigada a todos. Ok, obrigado, Ana Paula. Então, já nossa gratidão a todos que trabalharam, que doaram, que se empenharam aí na promoção da dobradinha. Ótimo resultado. E também nossa gratidão às pessoas que já estão trabalhando com essa promoção ali da véspera do Dia dos Pais. Vai ter o sábado inteiro, então, né, de venda de produtos alimentícios. Já deu a lista, já deu o preço. Então, são formas de nós captar recursos. Nós estamos aí com a missão de formar a nova paróquia. E também promoções nos ajudam muito também na estrutura, na montagem, naquilo que temos que preparar. A partir do dia 1º de janeiro, a comunidade da Vila Nova, que funcionou aqui durante 62 anos, como comunidade filial da comunidade luterana de Rio Negro, passa a ser uma nova paróquia, então, a partir de janeiro do ano que vem. Então, nós agradecemos a todos que também têm se empenhado e colocado do seu tempo, do seu coração, dos seus dons, a serviço da missão de Deus nos grupos da igreja e também nas promoções da igreja. Nossa gratidão. Convido para cantarmos o próximo hino, que é o hino de confissão de pecados, hino 36. A palavra de Deus nos lembra... 50 aí? 56. Começa a trazer os óculos para o culto, né? 5, 6 para 3, 6. Então, o hino 56 nos lembra que nós precisamos sempre do perdão de Deus. Como diz a Bíblia, todos pecaram e carecem da graça, da misericórdia, do perdão de Jesus Cristo, todos nós. E Cristo nos acolhe com seu perdão. Então, o hino 56 nos lembra disso, ok? Cantemos juntos, então, esse hino. Dores desse mundo, ó Senhor, imploramos piedade, a um só tempo geme a criação, teus ouvidos se inclinem ao clamor, desta
convido para cantarmos o hino de louvor a Deus, o 83. Quero louvar-te sempre mais e mais, buscar o teu poder, tua graça conhecer, quero louvar-te. Vamos cantar esse hino de louvor a Deus, nos preparando para o momento das leituras bíblicas, logo depois deste hino. 83. Sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero levantar as mãos a ti, quero amar-te, sempre mais e mais quero amar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero amar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as mãos a ti, quero servir-te, sempre mais e mais quero servir-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero servir-te. Aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as mãos a ti, quero louvar-te. Convido a vir à frente, as pessoas que estarão cooperando com as leituras bíblicas podem se aproximando. Escolhemos dois textos hoje que a Bíblia aborda, o tema dos avós. O tema dos avós. Alguém sabe que dia é hoje? Celebrado em vários países do mundo. Que data é celebrada hoje em vários países do mundo? 6 de julho. Dia do avô ou da avó. Vale para os dois, né? Para o avô e para a avó. Então, em vários países do mundo, também aqui no Brasil, se celebra, né, hoje, exatamente hoje, o dia dos avós e da missão dos avós. Então, vamos escutar esses dois textos bíblicos, vou mencionar esse tema. O primeiro achamos no Salmo 128. Salmo 128 é um salmo pequenininho, então vai ser lido completo o Salmo 128. Nessa Bíblia aqui do banco encontra-se a página 693. Temor de Deus e felicidade no lar. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa no interior de sua casa será como a videira frutífera, seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém
durante os dias de sua vida, e veja os filhos de seus filhos. Paz sobre Israel. E veja os filhos dos teus filhos. Quem são os filhos dos nossos filhos? São os nossos netos, tá? E a segunda leitura encontramos no Novo Testamento, a segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, do versículo 1 até o 9. Segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo 1 e seguintes. Página 1305. Eu passo a ler. Prefácio e saudação. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, conforme a promessa da vida em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo. Que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Ação de graças. Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com a consciência limpa, porque sem cessar lembro de você nas minhas orações, dia e noite. Lembro das suas lágrimas e estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. Por esta razão, venho lembrar-lhe que revive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro, que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou em santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Até aqui. Obrigado. Obrigado, Jussara. Obrigado, Jurema. Vejam vocês que é dito aqui que a mesma fé que habita na vida do Timóteo é a mesma fé que habitou na vida de sua avó e também de sua mãe. Em sua avó Lóide, sua mãe Eunice, esta mesma fé também habita em ti. Então, a fé que foi transmitida em 3 gerações. Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus, aguardam e meditam no seu coração e buscam viver em obediência a caminhada de fé seguindo a Jesus Cristo. Amém. A comunidade pode assentar-se. Nos preparando para o momento do ensino da palavra, convido a comunidade para cantarmos o hino 173. Nome sobre todo nome, nome que está acima de todo nome, é o nome de Cristo. Hino 173, nome sobre todo nome. Nome sobre todo nome, é o nome do meu Cristo, grande de tão grande nome, doce, doce
Pois bem, pessoal, como tema de mensagem deste culto, nós vamos comentar com vocês um tema que não é tratado há 50 anos, no livro lá dos auxílios para as pregações, a pesquisa bíblica para as pregações. Em 49 anos, esse texto aqui nunca foi tratado. E o tema da velhice foi tratado uma vez, em 49 anos. E o tema dos avós ou avós não foi abordado de maneira específica nessa coleção de 49 volumes de orientação para a pregação. Aí você multiplica por 50 e quantas semanas tem um ano? 50 aí? 4 vezes 49 anos. Tem alguém bom em matemática aí? Então, gente, eu queria repartir com vocês hoje, exatamente hoje é o dia que é celebrado, lembrado, né, o dia da pessoa, do avô, da avó, da missão do avô e da avó. Mas antes de começar a introdução do tema, eu queria perguntar para vocês o seguinte: quem de vocês aqui tem idade acima de 60 anos? Poderia levantar, pessoal? Quem puder levantar aí, só para a gente identificar. Assim, mais ou menos que percentual é os que estão hoje aqui, que tem uma faixa de idade acima de 60 anos. Eu também tenho, só que eu já estou de pé, né? Não preciso levantar, né? Tenho 67 e 9 meses. Obrigado, pessoal, obrigado. Pois bem, o que fala a Bíblia sobre idoso, sobre o avô, sobre a avó, a missão cristã do avô, da avó, a missão cristã da pessoa. Alguns dizem que idoso começa a partir dos 60, outros dizem que começa a partir dos 65. Então, quem tem abaixo de 65 ainda é jovem, eles ainda estão numa boa fase da vida, da juventude ainda. Mas a realidade é esta. Então, hoje, se lembra, de parte da Igreja Católica Romana, se lembra hoje dos avós de Jesus. Então, a tradição católica romana lembra hoje de Ana, mãe de Maria, a mãe de Jesus, e também lembra do Joaquim, esposo de Ana. Portanto, avô e avó de Jesus é lembrado hoje em todas as paróquias católicas nesse final de semana. Até o programa do rádio de manhã aí, do padre ali de Curitiba, qual é o nome do padre ali de Curitiba? Tem programa de rádio aí em todo o Brasil, é transmitido o programa dele, o Manzotti, né? O padre Manzotti também lembrou bastante, né, também essa data do Dia dos Avós, do avô e avó de Jesus, no caso Ana e Joaquim. Pois bem, o envelhecimento vem para todos, mas nem todos acolhem o envelhecimento da mesma maneira. Há diferentes reações com relação ao envelhecimento. Certa vez, um livro, alguém publicou, né, como as crianças enxergam os seus avós. Que visão a criança tem dos seus avós? Depois nós entrar na Bíblia, que visão bíblica tem da missão dos avós? Pois bem, perguntaram para as crianças, deram várias respostas, né? Aí algumas delas disseram o seguinte: os avós são aqueles que ajudam você a lavar a louça, quando é a sua vez de lavar a louça em casa. Os avós são as únicas babás que não cobram hora extra depois da meia-noite e também não cobram antes da meia-noite. Os avós compram presentes que sua mãe diz que você não precisa. Os avós chegam 3 horas antes no dia do seu batizado, 3 horas antes no dia da sua formatura ou no dia do seu casamento. São os primeiros a chegar. Isso porque querem sentar bem na frente, para poder enxergar melhor tudo o que vai acontecer. Os avós amam você desde quando era bebê ainda, ou até mesmo antes de você nascer. Os avós amavam você quando era bebê de poucas semanas, poucos meses, um bebê careca, e vão continuar te amando sempre, mesmo se lá na frente você ficar careca de novo. Os avós colocam um agasalho em você quando os avós estão com frio, mas nem sempre você está com frio.
Eles dão comida mesmo quando você não está com fome. Levam você para a cama quando eles, avós, estão cansados, achando que as crianças deveriam dormir no mesmo horário dos avós. Os avós colocam numa moldura o desenho que você fez na escola, como se fosse uma obra-prima de pintura. Os avós lhe dão dinheiro escondido, pouco antes do Dia das Mães, para você comprar um presentinho para a mamãe. Os avós ajudam você a abotoar as roupas, a fechar o zíper quando você esquece, a amarrar os sapatos quando você não sabe ainda amarrar os sapatos. E dizem para você não ter pressa de crescer. Quando você era um bebê, seus avós iam verificar se você estava chorando, por quê? Te abraçavam, te consolavam, te aquietavam. No meio da madrugada, iam até a porta do seu quarto para ver se você estava bem coberto do frio. Os avós são aqueles que nos amam, se preocupam conosco a vida inteira. E quando a criança diz, por que vocês não tiveram filhos? Vocês já nasceram avós? Assim é o amor dos avós, um amor incondicional. O amor aquele que nunca pergunta quanto eu preciso fazer, mas quanto eu posso fazer para a felicidade dos meus netos. Eu tenho a felicidade, a grande alegria de ser avô agora quase 11 anos, há 10 anos. Eu digo para vocês que essa é uma das fases e uma das experiências que mais traz alegria ao nosso coração, é a fase na qual nós chegamos à missão de avós. Traz junto preocupações, às vezes até ansiedades, mas acima de tudo traz alegria, porque onde tem criança tem alegria, tem espontaneidade. Nós que já estamos aí passando dos 60, e tem gente aqui dentro do culto que já passou dos 90, né, dona Frida? Já passou dos 90. E a gente conhece várias pessoas, entre Mafra, Rio Negro e Itaiopas, que já passaram dos 90. E eu lembro que isso não era tão comum lá há 30 anos atrás. Há 40 anos atrás, quando iniciei no pastorado, raras pessoas lá na região de Joaçaba, Campos Novos, Capinzal, Tangará, raras famílias tinham alguém com mais de 90 anos. Tinha, mas não era tanto como se vê hoje em dia. Muita gente com mais de 80, muita gente com mais de 90. O famoso pastor e evangelista Billy Graham viajou pelo mundo inteiro com palestras de evangelização. Certa vez, quando foi perguntado o que ele achava da fase da vida de idoso, e ele também chegou a mais de 90 anos, Billy Graham, ele respondeu: o envelhecimento não é para os fracos. O envelhecimento não é para os fracos. Então, meu amigo, minha amiga, se você chegou na terceira idade, com gratidão a Deus no teu coração, cultivando a fé, a esperança e o amor, então você é forte em Deus. E a palavra de Deus nos lembra, no Salmo 90, que a vida humana poderá chegar a 70 anos, em havendo saúde, força, vigor, poderá ultrapassar os 80 anos, mas lá pelas tantas, a fragilidade do corpo vai aumentando, as dores, dói aqui, dói ali, vai se acumulando problemas de saúde, e lá pelas tantas, então, a pessoa vai se preparando para descansar aos cuidados de Deus, para entregar o seu futuro nas mãos de Deus. A fase de avós é uma fase que nos coloca numa missão diferenciada das outras fases da vida. Deus mostra ao longo da Bíblia que Ele vocacionou várias pessoas idosas que tiveram uma grande missão a serviço de Deus. O Moisés, quando foi chamado por Deus para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito, o Moisés tinha 80 anos e liderou aquele povo até chegar às portas da terra de Canaã, a terra que Deus prometeu.
levou 40 anos conduzindo este povo pelo deserto, até que finalmente chegaram ao local da nova terra, a terra da bênção que Deus prometeu. Também outros servos de Deus, o Noé, idade muito avançada, Abraão veio a tornar-se pai com idade bem avançada, Sara tornou-se mãe com idade bem avançada. Portanto, tem uma lista de pessoas que foram grandes servos e servas de Deus ao longo da sua jornada de vida: Moisés, Abraão, Sara, Josué e tantos outros. O próprio apóstolo João, que escreveu o livro de Apocalipse, foi alguém que escreveu esse livro por volta dos 100 anos de idade. Foi o único dos 12 apóstolos que chegou a uma idade muito avançada. Então, de fato, Deus chamou, vocacionou e usou pessoas como seus grandes servos e servas, também em idade bem avançada. E assim Deus também quer nos usar, nos vocacionar, nos chamar para servir a Deus em meio à nova geração também. Pois bem, uma das tarefas dos idosos, ou mesmo dos pais e avós, é transmitir a fé para as novas gerações. Dar o testemunho da fé para as novas gerações, da fé e da confiança em Deus, no dia a dia da vida, no compartilhar da vida. Por isso nós escolhemos aquele texto lá de Timóteo, que foi lido agora há pouco, que a mesma fé que habitava em Timóteo, antes habitou em sua mãe Eunice, no coração de sua mãe Eunice, e antes habitou esta mesma fé no coração de sua avó Lloyd. Lloyd, Eunice, Timóteo, 3 gerações que abraçaram a mesma fé em Deus e em Jesus Cristo. Pois bem, as pessoas às vezes não percebem, mas o testemunho da fé acontece nas coisas simples do dia a dia. Aquele avô, aquela avó que se dedica à oração, aquele avô, aquela avó que se dedica a ler a palavra de Deus, aquele avô, aquela avó que se dedica em participar na igreja, nas celebrações de culto, nos grupos da igreja, num estudo bíblico, num grupo de serviço, num grupo de comunhão na igreja, está testemunhando para a sua família que Deus é importante na sua vida. E que possam ter a bênção de ter a segunda, a terceira geração seguindo ao mesmo Deus, ao mesmo Jesus Cristo. É isso que ensina o discípulo Tito, dizendo lá no livro de Tito, capítulo 2, quando o apóstolo Paulo diz para o Tito: tu, Tito, porém, fala o que convém à sã doutrina. Tito, capítulo 2, versículo 1 até 7. Que os velhos, os idosos, sejam sóbrios, prudentes, sadios na fé, no amor e na paciência. Sadios na fé, no amor e na paciência. E que as mulheres idosas, semelhantemente, sejam também mulheres sérias no seu viver, como convém a mulheres santas, íntegras, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mas sejam mestras do bem, para que ensinem as mulheres jovens a também serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem e cuidarem dos seus filhos. Em tudo, por exemplo, sigam as boas obras e assim vão mostrar que não se deixaram corromper, se mantêm com integridade, com sinceridade em meio a esta geração. Então aqui o apóstolo Tito está ensinando os avós e as avós, os mais velhos, as mais velhas, a darem bom testemunho para as novas gerações, para que sigam os caminhos de Deus. Por isso, então, o jovem pastor Tito seguiu as instruções do apóstolo Paulo, abençoou a igreja na qual ele era líder, e esse trabalho de missão pastoral deu muitos frutos para muitas famílias, para muitas pessoas. Assim também o apóstolo Paulo foi mestre e exemplo para o Timóteo, para o João Marcos e tantos outros, para Tito, como foi mencionado agora, e tantos outros que serviram a Deus no ministério do pastoreio ou da evangelização. Outra coisa importante no tempo que nós vivemos
é que também nós idosos, eu digo nós porque eu também já sou idoso, que nós idosos tenhamos em mente sermos pessoas flexíveis e pessoas humildes, que se dispõem sempre a aprender. Independente da idade que você tem, se você é jovem, se você é pessoa idosa, a pessoa que cresce em conhecimento e em sabedoria é aquela pessoa que tem humildade de sempre de novo aprender. Mas nem todo mundo tem disposição de aprender. Nos primeiros anos de pastorado, eu conheci uma pessoa muito intransigente, né, na primeira paróquia que eu trabalhei. E quando a gente fala que o cristão tem que estar sempre pronto para aprender, para amadurecer, para se deixar moldar pelo Espírito Santo de Deus, o que aquele senhor me respondia? Senhor jovem naquela época. Ele disse, eu sou assim e ninguém tem nada a ver com isso. Se quiser me aceitar é assim, se quiser me rejeitar é assim. Portanto, uma postura de intransigência, de orgulho, vaidade, prepotência, poderia colocar muitos adjetivos, mas aquela pessoa que se acha pronto, que não tem mais nada para amadurecer, para ser moldado em seu caráter, em seus valores, em sua vida. Esse eu sou assim é a maior expressão de ser uma pessoa acomodada, uma pessoa orgulhosa, que não se quer deixar moldar pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus e pela vida em comunhão. Porque a vida em comunhão também nos ensina, e nos ensina muito. Eu não sei se alguém, filhos de vocês, já morou em república. Alguém aí, estudante, foi estudar fora, teve que morar na república, com mais colegas, dentro da mesma casa, em 5, 6 na mesma casa. Eu tive essa experiência de grande aprendizado, mas também grande estresse. Morar em 5, 6 rapazes numa casa. Lá a gente repartia o aluguel, repartia comida, repartia o miojo, repartia o ovo frito, lá a gente repartia tudo. Mas tinha um colega nosso ali que era muito valentão. Cada semana ele escolhia um para ameaçar e para dizer que vai bater naquele um. E aí nós conversamos em uma pequena reunião entre os outros 5, ó, pessoal, como é que nós vamos agir com esse cara? Ele está ameaçando, semana passada ele queria bater no fulano, na outra semana ele queria bater no fulano. Quem será que vai querer bater na semana que vem? Vamos fazer o seguinte, se por acaso ele avançar em alguém, nós 5 vamos cair em cima dele. Alguém dê um jeito de avisar ele, que é mais próximo dele, que a nossa estratégia vai ser esta. Porque a união faz a força. Não faz só açúcar a união também faz a força. Então, do ponto de vista da pessoa que não se quer e não se deixa moldar, às vezes um tranco ajuda a pessoa a repensar as suas atitudes. Dá um exemplo da época da juventude. Nós lá, pesado, estudando lá na Grande Porto Alegre, no curso de teologia, alugando casa como república para morar e tentando conviver e aprender a conviver 5, 6 totalmente vindos de outras famílias, outro modelo de educação a conviver durante um bom tempo naquelas casas chamadas repúblicas. Por isso a palavra de Deus diz, filho meu, ouve o ensino do teu pai e a instrução da tua mãe, porque o teu pai e a tua mãe têm a sabedoria da vida. Isso nos é dito aqui também no livro de Provérbios, que nós aprendemos ouvindo a sabedoria dos mais velhos, pai, mãe, professora, professor, mestres, pessoas que viveram muito mais do que nós, estudaram muito mais do que nós, aprenderam muito mais do que nós, conviveram com outras pessoas muito mais do que nós e tem muitas coisas boas para nos ensinar. Portanto, se o jovem, o adolescente, acha que não tem nada a aprender com o seu pai, a sua mãe, o seu avô, a sua avó, está vivendo no mundo da fantasia. A vida ensina. E como eu falei semana passada na mensagem, né? Vocês viram como eu entendo alemão, né? Quem não sabe ouvir, tem que sentir. Isso as famílias alemãs falavam para as crianças. Se você não aprender a ouvir, você vai ter que sentir. Como as crianças hoje em dia já sabem qual é o número que é para ligar, para denunciar o pai e a mãe, né?
ou 00900, não sei o que lá. Então, hoje em dia, a gente fala, orienta, repete, ensina e fala, repete, ensina. Se mesmo assim a pessoa não quer aprender nada, ela vai ter que sentir. E a vida faz sentir. E às vezes dói muito sentir. Isso vale para nós aqui, que temos famílias, que temos filho, filha, neto, neta, alguns até já têm bisnetos, bisnetas, que é a nossa missão de ensinar da sabedoria que aprendemos na vida, aprendemos com Deus e aprendemos com as pessoas, de partilhar desta sabedoria. É isso que diz o Salmo 78. Quando diz no Salmo 78, o salmista: proclamarei coisas ocultas, coisas antigas, coisas que ouvimos e conhecemos, coisas que nossos antepassados nos contaram. Não esconderemos dos nossos descendentes, contaremos para a próxima geração os atos louváveis do Senhor Deus, o poder de Deus e as maravilhas que Deus fez. Portanto, era muito comum e era algo muito importante nas famílias judaicas, dos pais contar para os filhos as coisas maravilhosas que Deus fez na história deste povo, da libertação, do cuidado, do conduzir de Deus na jornada deste povo. Também dizem no livro de Eclesiastes, capítulo 3, que tudo Deus fez formoso no seu devido tempo. Tudo Deus fez formoso no seu devido tempo. Há tempo para tudo debaixo dos céus. Tempo para nascer, para morrer. Tempo para construir, para derrubar. Tempo para abraçar, para afastar-se de abraçar. Tempo para sorrir, tempo para chorar. Tempo para celebrar o nascimento e tempo para chorar a morte, a despedida de pessoas amadas. Tudo tem o seu tempo e Deus fez as coisas todas no seu devido tempo. O nosso tempo, como pessoa idosa, é este tempo no qual Deus nos quer abençoar e transformar o nosso testemunho num testemunho marcante, contagiante para as novas gerações. Faça um esforço também para cuidar da sua saúde. É isso que também é recomendado pelo apóstolo Paulo. Paulo, cuida de ti mesmo, cuida da doutrina, cuida da tua saúde. O exercício físico é bom para muita coisa, mas o exercício espiritual é bom para tudo. E justamente esta é a orientação do apóstolo Paulo, também para a comunidade, de que as pessoas cuidem da sua saúde, que pratiquem atividade física porque é bom para a saúde, mas também que pratiquem atividade espiritual, que é bom para todo o tipo de pessoa e para todo o tipo de vivência. Há uns 2 meses atrás eu comecei a frequentar uma academia. Nunca frequentei academia na minha vida. Conselhos de pessoas dizendo: por que não vai fazer uma caminhada, vai fazer uma academia, vai fazer isso. Cansei de ouvir até de médicos. Aí a última vez que eu fiz exame de sangue deu mais de 400 de colesterol. Aí eu me convenci de ter que fazer alguma coisa. Quando passa de 400 de colesterol, está na hora de começar a fazer alguma coisa de atividade. E aí, esses tempos, encontrei um senhor lá, amigo, conhecido lá dentro da academia. Tem horário que só tem idosos lá dentro, tá? Vou avisar vocês, tem horário que só tem idosos. De manhã, mais cedo, e assim, da 1h30, 2 horas, até as 4h30 da tarde, 90% são idosos. Os jovens vão em outros horários. E aí, lá na academia do Sesc, encontrei um amigo, e pastor aqui na academia, tal. Quando começou? Comecei semana passada. E você, quando é que começou? Já estou aqui há mais de meio ano. E outro conversei, depois estou aqui há 2 anos. Todos idosos. Ele disse: aí, o que foi o gatilho para tomar consciência? O gatilho foi 400, mais de 400 de colesterol foi o gatilho para tomar consciência. Às vezes as pessoas não tomam consciência nunca e acabam vivendo uma vida sempre sedentária, não cuidam da saúde, não cuidam do seu bem-estar, não cuidam de nenhuma atividade física, não têm atividade mental, não se dedicam à leitura, não se dedicam à pesquisa, a assistir uma palestra, e com isso elas vão perdendo as oportunidades de crescer como pessoa. Eu lamentei não poder ter ido numa palestra sobre educação, lá em Rio Negro, agora essa semana,
Teria uma palestra 9 da manhã, apareceu um outro compromisso bem nesse horário. Mas eu gostaria de ter ido lá no Simpósio da Educação assistir uma palestra. Só temos a aprender. É assim também na caminhada da igreja. As pessoas que se dispõem a aprender, participam, pesquisam. Nós temos acesso a um mundo de informações hoje, através da internet, que não havia há 20 anos atrás. E mesmo assim tem pessoas tão acomodadas que não querem aprender nada. Não se dispõem a crescer como pessoa. E por último, a caminhada da fé do idoso é alimentada pela vida em comunhão com outras pessoas. É fortalecida. E não só a nossa fé é fortalecida, a nossa saúde é fortalecida quando nós vivemos em comunhão com outros irmãos e irmãs na fé. Não é o pastor Jário que está inventando isso. Pesquisas médicas feitas em hospitais, em clínicas, em vários lugares do mundo, atestam a mesma coisa, que a pessoa que vive em comunhão, que participa de grupos, que se envolve em grupos da igreja, que se envolve em grupos da cidade, que promove o bem-estar de outras pessoas. As pessoas que vivem em grupos, que vivem em comunhão, têm, em média, um tempo de saúde e de longevidade 10 anos a mais do que aqueles que não participam de nada. 10 anos a mais, em média. Por quê? Porque vivem em comunhão com algum grupo, com amizades, com pessoas, e o convívio faz bem para a nossa saúde. O isolamento nos adoece, a solidão nos adoece, mas a convivência nos traz saúde. Por isso diz a Bíblia, oh, como é bom e agradável estarem unidos os irmãos, ali ordena o Senhor a sua bênção, e a vida se renova. A fé se renova, a vida se renova, a esperança se renova, a saúde se renova. E por último, a importância da oração na vida cristã de todas as gerações, o tirar um tempo para orar a Deus, para conversar com Deus a cada dia, dedicar esse tempo para a comunhão com Deus. Pois bem, uma pesquisa que foi divulgada agora há poucos dias atrás diz o seguinte: pesquisas realizadas por universidades renomadas como Harvard, Duke, Mayo Clinic, mostram que práticas regulares de oração e meditação têm impacto profundo de benefício para o corpo e para a mente. Em vários estudos, acompanhando pessoas ao longo de muitos anos de vida, com exames, com acompanhamento, com entrevistas, comprovam que a pessoa que se dedica à oração e à comunhão vive em média 10 anos a mais do que aqueles que não possuem nenhuma prática de vida em comunhão, de prática de oração, de prática espiritual. Por quê? Porque a oração altera fisicamente o cérebro. A neurociência já comprovou, por meio de exames de imagem como ressonância magnética, que momentos de oração ativam regiões do cérebro associadas à empatia, à compaixão, ao amor, como o córtex pré-frontal e o sistema límbico são beneficiados com essas atividades. Com o tempo, essas conexões se fortalecem, criando um cérebro mais calmo, mais focado e mais resiliente. A ciência está dizendo que muito benefício traz a prática da oração. A oração traz saúde espiritual, traz saúde emocional, traz saúde mental e traz até mesmo saúde biológica, saúde do corpo. Mais da metade das doenças são produzidas por desequilíbrios psíquicos que acabam se revelando na doença do corpo. Também a saúde dos relacionamentos é importante para a nossa saúde como um todo. Por isso diz o apóstolo, muito pode por sua eficácia a oração do justo, do justificado em Cristo. Muito pode por sua eficácia a oração, e Deus age através das nossas orações. Deus te abençoe, meu amigo, minha amiga, nesse dia dos avós, onde lembramos de uma geração de idosos de nossa geração, para que você seja instrumento de bênção na vida de tua família. O conselho de Deus para os mais jovens é esse: honra teu pai e a tua mãe, para que te vás bem e seja de longa vida sobre a terra. Honra, respeita, considera o teu pai e a tua mãe,
para que te vás bem e tenha vida longa sobre a terra. Esse é o principal mandamento com promessa, que as crianças aprendem na catequese, que os confirmandos aprendem no ensino confirmatório. Honrar pai e mãe, aprender com a sabedoria, a experiência, a orientação de pai, mãe, avós, às vezes até bisavós, que tem muito a nos ensinar a todas as gerações. Que Deus te abençoe, trilhe o caminho da sabedoria, que é o ouvir os princípios de Deus, para viver uma vida mais saudável, tanto uma vida orgânica como uma vida espiritual e emocional também. Que assim seja. Amém. Oremos. Obrigado, Deus, pela Tua palavra que traz tantos e bons conselhos para que possamos viver uma vida cristã saudável, também, Senhor, na fase de idosos, e assim possamos nós também sermos abençoados por Ti e sermos instrumentos de bênção na vida da nova geração. Intercedemos, ó Deus, por nossas famílias. Renova o nosso coração o desejo de amar e nos comunicar uns com os outros, de praticar o perdão uns com os outros, e assim buscar em Ti, Senhor, no Teu Espírito Santo, o consolo, a força que renova a nossa fé, a nossa esperança e o nosso testemunho de amor. Assim oramos, pedimos e agradecemos em Teu nome, Jesus Cristo. Transforma em bênção também esta fase da vida, a fase de pessoa idosa, ou mesmo a missão de ser avô e avó cristãos. Amém. Convido para cantarmos o próximo hino da nossa sequência de hinos deste culto. Hino de gratidão, 87, Te agradeço. Então vamos cantar esse hino, manifestando os vários motivos de gratidão a Deus e, ao mesmo tempo, trazendo diante do altar a nossa oferta de gratidão a Deus. Quem quiser pode usar os envelopes que estão aí junto aos assentos. Ou quem não quiser usar os envelopes pode trazer aqui à frente também. Como? Qual é o número? 84. O que eu falei? 87. Bom, mas estou trocando. 80. Vocês olham ali, tá, pessoal? Ali no placar é mais certeiro, tá? 84. Enquanto isso, trazemos a oferta diante do altar. Deus abençoe os ofertantes e também o destino das ofertas. Tudo que tens feito, tudo que vais fazer, tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Ficar de pé para a oração de intercessão, também a oração do Pai Nosso, para acolhermos a bênção de Deus. Deus e Pai, nós queremos interceder, Senhor, pelas pessoas idosas, cuja saúde tem estado fragilizada, Senhor, estenda a Tua mão de cuidado, de livramento, de restauração, junto às pessoas que estão com problemas de saúde, Senhor. Também intercedemos, Senhor,
por aquelas pessoas. Também tem a missão de testemunhar a fé para as novas gerações, Senhor. Possamos fazer isso em obediência à Tua vontade. E também por amor aos nossos familiares, a nossa preocupação pela salvação deles. Nos abençoe, Senhor, no dia a dia, no trabalho, nos estudos, na missão de cada um, é o que nós pedimos em Teu nome, Senhor Jesus. Também, Deus, intercedemos pela nossa nação, Senhor, em meio a tanta confusão no mundo e também em nossa nação, tanto conflito. E Tu, ó Deus, tenha misericórdia de nossa nação, restaure a nossa nação, Senhor. Dê sabedoria, discernimento às autoridades, a todos os níveis, Senhor, para que possam governar a serviço do povo, pelo bem-estar das pessoas e não pelo seu próprio interesse. Assim oramos, Senhor, pelas relações conflitivas a nível internacional e também pelos conflitos aqui a nível nacional. Do mais, Senhor, nós colocamos na oração que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso, que oramos todos em conjunto. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos das nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus abençoe a tua vida e a tua saúde. Que Deus abençoe a tua família, o teu trabalho, o teu descanso. Que Deus abençoe também o nosso testemunho cristão, em diferentes gerações, em diferentes ambientes. Possamos nós também testemunhar a fé, a esperança e o amor que nos é trazido por Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, venha sobre vós e permaneça convosco, agora e sempre. Amém. Vamos dar um tchau para pelo menos uma boa noite para 3, 4 pessoas antes de sairmos da igreja. Também desejando as bênçãos de Deus para os nossos irmãos que estão aqui no culto. Obrigado aí pela condução dos cânticos.